Saindo de Três Lagoas, vamos para Dois Irmãos do Buriti. O homem de 50 anos morreu. A suspeita, é de que ele tenha sido vítima de uma descarga elétrica no momento em que ele mexia no celular conectado na tomada. O homem de 50 anos pode ter morrido em Dois Irmãos do Buriti após levar um choque do celular. Você que tem o costume, de deixar o celular carregando e ficar falando aí, presta atenção nessa história. Naira Pache, deixa eu conversar com ela ao vivo aqui direto de Campo Grande. Naira Pache, que história, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo, e para todos que acompanham Cidade Alerta. Que história, viu? E a gente sabe, que infelizmente, por conta, da tecnologia, de todas as inovações, a gente tem esse costume, sim, de ficar mexendo no celular o tempo todo. E até quando tá carregando, a gente não perde esse costume, Como você disse, o Rosinalvo Alves da Silva, de 50 anos, a suspeita que ele tenha morrido por conta dessa descarga elétrica. De acordo, Rodrigo, com as informações da Polícia Civil, a mulher dele contou que ele estava mexendo no celular enquanto estava carregando e aí, de repente, ele falou, levei um choque. E aí, em poucos segundos depois, ele caiu, os olhos começaram, a virar, a língua também estava enrolada. Ela gritou, um pedreiro que estava, ali por perto, eles moravam em um assentamento que fica em Dois Irmãos do Buriti, a 83 quilômetros daqui de Campo Grande. O pedreiro estava passando ali por perto, ouviu o grito, de socorro, da esposa e foi até lá. Quando ele viu a situação, ele tentou, fez até uma massagem cardíaca, mas infelizmente, Rodrigo, não foi o suficiente. E de acordo também com a Polícia Civil, esse pedreiro que ouviu o grito da esposa, ele disse que um pouco antes, ele também ouviu um estouro e viu que um passarinho teria caído ali teria encostado em um fio de alta tensão. Então, Rodrigo, pelas informações que a polícia tem, tudo indica que seja realmente o motivo da morte, essa descarga elétrica. Estou aqui com o engenheiro eletricista, Mauro, que ele vai explicar melhor pra gente quais são os riscos e os perigos, Mauro, de mexer no celular quando está carregando, ainda mais nesses dias de chuva, Bom, isso não se restringe só a celular, inclusive telefone fixo, não é bom você ficar no telefone quando tem raios ou coisa assim, uma tempestade por perto, porque pode cair um raio perto e esse raio induzir jogar uma quantidade de energia muito grande na fiação elétrica perto da sua casa, nas linhas de distribuição, ou seja, nos postes que estão chegando perto da sua casa, do assentamento, coisa assim. Então, essa tensão pode eventualmente chegar até o telefone e passar para você, possivelmente, pelo relato do passarinho, provavelmente deve ter caído algum raio, algum surto, algum problema na rede elétrica que talvez tenha feito isso, chegado a uma tensão maior. O segundo problema que tem também, que a gente costuma ver, é que se você não usa um celular de uma marca famosa, quer dizer, não um celular, mas o carregador, esses que você compra muito baratinho para economizar, perdeu o seu, vai lá e compra um qualquer, esses celulares normalmente não têm um controle de qualidade muito bom. Para sair mais barato, eles usam componentes mais, vamos dizer assim, menos confiáveis, para não falar pejorativamente, muito ruim. Então, esse tipo de equipamento pode eventualmente não ter o isolamento adequado também, o que contribui para isso. Outra coisa, talvez pelo que você contou, que eu não estava conhecendo o fato até agorinha, o fato dele ter tomado um choque logo em seguida caído, ele ter falado, tudo não foi um choque muito intenso, parece não ter sido, pelo que a gente ouve, talvez ele tenha alguma condição pré-existente que deixasse ele mais propenso mais sensível a esse tipo de problema. Tem gente, por exemplo, que tem, alguma arritmia cardíaca, ou seja, o coração não bate ordenadamente como a maioria das pessoas consideradas normais, não que... Então, o que acontece? Essa pessoa pode, eventualmente, se tiver uma pequena descarga elétrica, já pode, o coração começar a fibrilar, ou seja, bater desordenado, e ele pode ter uma parada cardíaca, inclusive, ou algum problema e não conseguir recuperar. Basicamente é isso. Com relação ao passarinho, uma coisa que eu queria deixar claro também, você anda pela cidade, você vê muitos passarinhos pendurados nos fios de alta tensão. Só que normalmente ele está pendurado num fio só, ele não está ligado em dois. Se ele tivesse ligado uma pata, um pezinho dele
num fio e outro pezinho no outro, aí teria uma corrente passando pelo corpo dele. Quando a gente toma choque em casa, por exemplo, sei lá, num chuveiro, se o chuveiro não estiver bem aterrado, você encostou a mão, é porque você está passando a corrente por você e está descarregando no chão através do seu pé, né? Se você tiver calçado, por exemplo, com um tênis, a possibilidade do choque vai ser menor, porque o tênis, normalmente de borracha, isola um pouco, diminui essa intensidade do choque. Eletricistas, por exemplo, engenheiros eletricistas, ou mesmo técnica eletrotécnica, o pessoal que trabalha com eletricidade, eles costumam usar equipamentos de proteção, entre outras coisas, sapatos de alta isolação para você, se você encostar em alguma coisa, você não descarregar pelo seu pé. Tá certo, muito obrigada, viu, Mauro? Bom, gente, fica aí, né? A gente sabe que, infelizmente, né, o ideal mesmo é evitar, né, de mexer. Se a gente sabe que tá chovendo, está caindo muitos raios, o ideal mesmo é deixar, né, tirar ali da tomada, ficar, nem mexer muito no celular também, para evitar qualquer problema, né, Rodrigo? E olha, a gente recebeu a informação, né, de que lá em Dois Irmãos do Buriti tá caindo uma forte chuva. E daí, gente, o que acontece, né? Pelo amor de Deus, você acaba, né? Você acaba aí colocando a sua vida em risco.